Bom, meu nome é Adilson Wagner Gandu, eu sou professor aposentado aqui do IAG, mais especificamente do Departamento de Ciências Atmosféricas. Me aposentei em 2014 e eu vou contar aqui a minha história aqui nesse período do IAG, que eu entrei aqui como aluno da pós-graduação, no programa de meteorologia. Só que eu frequento aqui a USP desde 73, né? Há 50 anos. Eu comecei a trabalhar como técnico de nível médio de energia nuclear, né? De proteção radiológica, no IPEM, que na época era Instituto de Energia Atômica. Isso foi em 73. Em 74 eu entrei na Faculdade de Física. Fiz Física de 74 a 79 e durante a faculdade, no final da faculdade, eu fui trabalhar como técnico numa empresa de para-raios. E aí começou o meu interesse pela meteorologia, né, pela parte de tempestades severas. E quando eu acabei a faculdade, em 79, eu decidi fazer pós-graduação em meteorologia. E foi quando eu vim aqui para o IAG. Na verdade, as aulas que a gente tinha aqui não eram nesse prédio, né, nesse prédio atual. As aulas que a gente tinha eram no IAG da Água Funda, e também em algumas salas da reitoria velha da USP. Depois disso, a gente mudou para os famosos barracões, um dos barracões que ficavam atrás da economia, da Faculdade de Economia, isso daí em 79, 80, e nesse período eu fiz pós-graduação, assisti aula com os vários professores, em destaque assim, o professor Pedro, a professora Maria Assunção. Fui aluno da professora Maria Assunção, fiz mestrado com ela. O mestrado, isso comecei em 79 e depois, em 82, quando eu estava fazendo o mestrado, surgiu uma vaga como professor. Eu trabalhava com dados de radar meteorológico, isso era a minha tese, né? E surgiu uma vaga como professor na Unesp de Ilha Solteira. Então, em 82, eu continuei no programa como pós-graduando, não tinha feito ainda o mestrado, mas eu comecei a dar aula também em Ilha Solteira, na Faculdade de Engenharia. Fiquei lá de 82 até 86, 84 eu me formei, terminei o mestrado e comecei o doutorado também, né? No doutorado, eu comecei aqui no IAG com o professor Ernesto, que era um professor que tinha na época aqui, e em 86 eu fui contratado como professor aqui no IAG. Comecei dando aula aqui no IAG em 86. Em 89 eu fiquei 2 anos, em 88 eu fui para os Estados Unidos, passei 2 anos lá fazendo uma bolsa sanduíche, né, que a gente chamava de bolsa sanduíche, fazendo os estudos da pós-graduação, do doutorado lá. E lá eu trabalhei com o professor John Geisler, com quem eu comecei a fazer um trabalho de modelagem numérica. E aí, aqui no Brasil, na época o professor Ernesto tinha saído da USP, e eu comecei a ser orientado pelo professor Pedro Silva Dias, tá? Pedro Leite da Silva Dias. Me formei depois em 93, como doutor aqui, e nesse período todo eu fiquei como professor aqui do IAG. Nesse tempo que eu fiquei como professor, eu trabalhava com modelagem numérica da atmosfera, com programação, né? Fazer programas de computação, trabalhar com programas de computação, e aí eu viajei bastante, tive bastante contato com outras faculdades. Então, costumava viajar várias vezes por ano, então tive contato com o pessoal do Rio de Janeiro, o pessoal do Ceará, FUNSEMI do Ceará. Os trabalhos iniciais de modelagem numérica lá na FUNSEMI, eu participei desses trabalhos iniciais. Várias viagens também fiz para o Peru, também trabalhando com essa parte de modelagem numérica, dando aulas lá no Instituto de Meteorologia do Peru. E depois, mais recentemente, na década de 2000 a 2010, eu trabalhei também como professor visitante num programa de pós-graduação lá na Universidade Federal do Pará. Várias vezes, ia 3 vezes ao ano, 2, 3 vezes ao ano eu ia lá para o Pará, dava cursos lá e participava de experimentos meteorológicos. Uma das características aqui desse trabalho que eu fiz, né, aqui no IAG,
eram esses experimentos meteorológicos, era uma coisa bem interessante. A gente passava 1, 2 semanas, 3, às vezes um mês, colhendo dados da atmosfera, soltando balões, operando equipamentos, radar meteorológico, balões, estações meteorológicas, isso coletando dados de uma forma concentrada, intensa, para fazer estudos na Amazônia, estudos no Nordeste. A gente chegou a fazer também um experimento chamado EMAS, Experimento de Mesoescala da Atmosfera do Sertão, isso lá no Ceará. Várias vezes eu estive também lá na FUNSEMI, tá? Então nesse período todo, e também um trabalho que eu fiz na África também, fui dar um curso de modelagem numérica em Portugal, e era um programa que estava tendo de apoio aos países de língua portuguesa, países africanos de língua portuguesa, e eu tive a oportunidade de conhecer Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e Moçambique. Depois fui várias vezes para Moçambique, inclusive tem um programa, a gente tem aqui no IAG, vários alunos que vieram fazer mestrado de meteorologia, que foram desse primeiro contato, desses contatos que eu tive com a Universidade Eduardo Mondlane, lá em Moçambique, em Maputo, e esse pessoal começou a vir aqui para fazer a pós-graduação, os moçambicanos, né? Então é um trabalho bem interessante, e eu acho que esse trabalho que a gente faz de apoio a outros cursos de países latino-americanos ou de países africanos, eu acho que é um trabalho bastante importante. Eu acho que é como se a gente tivesse uma dívida para esses países, é uma forma de a gente pagar todo o trabalho que tudo que eles já fizeram pela gente, né? Em termos de imigrantes que vieram aqui para o Brasil, ou mesmo desde lá atrás da época da escravidão, né? Acho que é uma dívida que a gente tem com a África, com a América Latina, de dar esse apoio para essas pessoas e trocar essas experiências muito ricas, né? Em 2019, em 2016, a minha esposa entrou na faculdade de medicina, lá no Ceará, e aí eu pedi aposentadoria em 2016. Fui para o Ceará, né, acompanhando a minha esposa, e nesse período que eu fiquei lá no Ceará, eu pude trabalhar 1 ano e meio como pesquisador visitante na Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos. E nessa época eu tive muito contato com a parte de hidrologia, né? Porque a FUNSEMI é um instituto de meteorologia e de hidrologia do Ceará, um instituto muito importante lá do Nordeste. Então, nesse período, trabalhando como professor, como pesquisador visitante, eu tive contato com a parte mais de hidrologia, a parte de águas na superfície, lagos, rios, açudes. Participei também nessa época de um projeto que é o Monitor de Secas do Nordeste, que está ativo até hoje. Atualmente que coordena essa parte do Monitor das Secas é a ANA, Agência Nacional de Águas, junto com a FUNSEMI e outros órgãos do Nordeste, do Brasil todo atualmente. E também lá no Ceará tive a oportunidade de ser professor visitante da Universidade Federal do Ceará por 2 anos, dando aulas de meteorologia e de hidrologia, por exemplo, na faculdade no Instituto de Ciências do Mar, que é um Instituto de Ciências Ambientais e Oceanografia. Nesse período, então, eu tive bastante contato com ciências ambientais, com oceanografia, e gostei bastante, porque é um assunto que mistura não só meteorologia, mas mistura a parte de biologia, a parte de química, a parte de oceano. E dando aula e tendo contato com esses outros professores, me interessei bastante por essa área, né? Então, como eu já estava aposentado e eu gosto muito de estudar, eu decidi voltar a estudar e fazer faculdade novamente. Entrei na Federal da Bahia, no curso de Engenharia Sanitária e Ambiental, isso em 2019. Fiz 3 anos, o ano passado eu me mudei para São Paulo, então eu fechei o curso encerrei o curso lá da Bahia e fiz vestibular e entrei aqui na Poli. Então, atualmente eu estou fazendo Engenharia Ambiental. Estava conversando agora há pouco com a professora Fátima, e eles têm muito contato, uma área que eu gosto bastante, é a parte de epidemiologia, então provavelmente eu vou voltar a trabalhar com o pessoal daqui, mas agora numa outro tipo de
de estudo, né? Não só a parte de modelagem, a parte de atmosfera, mas uma parte também da parte mais ambiental, mais ampla, saneamento básico, epidemiologia. Então essa é a história e atualmente eu estou aqui como aluno da Poli, aqui próximo, e voltando a frequentar a USP depois de 50 anos, voltando novamente aqui retornando à nossa casa. No caso do Peru, eu estive várias vezes no Peru. Eles é um instituto de meteorologia, um instituto oficial, como o Instituto Nacional de Meteorologia daqui do Brasil, é o INAM, é o Instituto Nacional de Meteorologia e Hidrologia do Peru, né? Então eu tive bastante contato com o pessoal de lá, e é um pessoal bastante ativo, né, na meteorologia. É um pessoal que eu estive lá na época que eles estavam começando a parte de modelagem numérica, uma parte de previsão numérica de tempo, né? E é um país que me encantou bastante, não só pela disposição do povo, mas por uma questão de história mesmo, a histórica a civilização inca, a questão da culinária peruana muito boa também, né? E é um pessoal também bastante ativo. A gente teve um professor que atualmente é o professor Odon, que ele foi aluno da professora Fátima e agora é bastante ativo na parte de poluição, que é uma coisa bem interessante lá, que eu achei estranho. Quando eu cheguei lá em Lima, especificamente em Lima, eu percebi que as ruas, eles não têm bueiros, as ruas. É porque chove tão pouco, e poucas casas têm telhado. A maior parte das casas são lajes. E muita poeira, porque é deserta a região. E chove muito pouco, então eles não precisam ter. Então, chuvas pequenas que caem lá, coisas assim de, sei lá, 2, 3, 5 milímetros, que para a gente não é nada, é suficiente para inundar as ruas, né? Porque não tem um escoamento muito eficiente, porque não chove praticamente, né? Isso em Lima, né? Mas na parte isso é uma coisa característica bem interessante. Agora outra coisa também na África. A questão da África, eu tive também várias vezes em Moçambique. Moçambique é muito parecido com o Brasil. Eu gostei muito não só de Portugal que eu tive, mas de os países africanos, porque assim eu me senti em casa. Tá? A África, nesses países africanos, por causa da colonização portuguesa, tanto em Portugal quanto em Moçambique, parecia que eu estava em bairros daqui de São Paulo ou do Brasil, né? na África. Claro que tem algumas diferenças, quando você vai para o interior, é diferente daqui, né? Lembra muito mais o Cerrado daqui do Brasil do que aqui essa parte mais próxima do oceano. Mas em Moçambique eles têm uma característica que a gente não tem aqui, que é a questão dos furacões, né? É uma região que tem bastante furacão e então eles têm a parte de emergências climáticas são muito grandes, emergência Então a gente foi fazer um trabalho lá em Moçambique, justamente nessa parte, foi um grupo muito grande, né? Foi através da agência ABC, Agência Brasileira de Cooperação, um órgão do governo federal, foi um grupo de meteorologistas do INEMET, várias vezes para Moçambique, para fazer um treinamento com o pessoal lá, trocar experiências de previsão de tempo e clima também, né? com Moçambique. Então foi bastante interessante. Outros países também africanos, né? A África, a Guiné-Bissau e Cabo Verde. Cabo Verde tem uma coisa muito interessante lá que eles chamam de... é uma poeira que vem do Saara e tem épocas do ano que sopra desde o Saara, atravessa assim grande parte do Oceano Atlântico, aquela nuvens de poeira, e chega a fechar aeroporto, fechar o porto. Então eles têm muitos problemas de poluição de poeira também lá, né? A Guiné-Bissau, essa questão da poeira do Saara também, eles têm uma coisa interessante que a economia deles, eles vivem muito do cultivo do caju, da castanha de caju. Tem uma época do ano que quando vem essa poeira do Saara, se essa poeira do Saara chegando na Guiné-Bissau na época da floração,
elas entram nas flores do caju e tem quebra de safra de caju. Então isso também é um problema meteorológico da Guiné-Bissau bastante interessante, né? que tem. E aí, nesse tempo todo, principalmente assim, o trabalho que a gente fazia nessas regiões, e mesmo aqui no Brasil, da Amazônia, ou no Nordeste, ou mesmo no Rio Grande do Sul, foi trabalhos de modelagem numérica, previsão de tempo, montagem de sistemas de previsão, computação, para a parte de modelagem numérica. Quando eu iniciei o curso de pós-graduação, em 1979, tinham acabado de chegar dos Estados Unidos, que tinham se formado, o professor Pedro, a professora Maria Assunção e o professor Oswaldo Massambani. Então, assim, o nosso curso de pós-graduação naquela época, ainda eles estavam iniciando os cursos, então foi Antes deles, eu cheguei a ter aula com o professor Paulo Marques, que era um professor que tinha ficado aqui, né, que ele ensinava na pós-graduação. Tinham alguns professores estrangeiros, dois chineses, o professor Shen, que dava aula de sinótica, e o professor Ting, que inclusive era muita dificuldade da gente entender o que eles falavam, porque eles falavam um português bastante difícil, né, de se entender. Mas com a chegada do professor Oswaldo Massambani, a professora Maria Assunção e o professor Pedro, a pós-graduação teve um novo início, vamos dizer assim. E se começou a formar um grupo de estudantes, de alunos da pós-graduação, que são as pessoas que estão atualmente atuando nos diversos institutos, no INPE, no CTA, da Aeronáutica, espalhados por universidades do país. Em Belém do Pará tem a professora Júlia, que se formou aqui, o professor Galdino, que foi aluno meu também, depois da pós-graduação. Então, assim, eu posso dizer que a primeira geração, a geração jurássica, vamos dizer assim, era o professor Paulo Marques, aquele pessoal que estava aqui antes de chegar a volta dos que foram estudar fora. Aí a primeira geração de professores do IAG, que foi o Pedro Assunção, Oswaldo Massambani e outros, né? E a segunda geração que faz parte, que eram os alunos, os primeiros alunos, né? Que era o professor Tércio Ambrise, eu, o professor Ricardo, que foram alunos da pós-graduação e se transformaram em professores aqui, o professor Fábio, alunos da pós-graduação que se transformaram em professores daqui do IAG. E esses professores, a professora Fátima, o Tércio, começamos a dar aula para alunos. Isso foi uma coisa que me encantou bastante como professor. Eu sempre gostei de dar aula, né? Assim, muito de ver assim aqueles alunos entrando no primeiro ano. Então, pessoas que são professores hoje, atualmente, do IAG, a professora Raquel Albrecht, o professor Ricardo Halak, foram alunos da gente no primeiro ano de meteorologia, tá? E a gente deu aula também na meteorologia, pessoas importantes, tanto aqui no Brasil, quanto fora do Brasil. A gente tem a professora Leila, trabalha, o professor Charles Jones, a professora Leila, que trabalha na Califórnia, Pierre Luigi, a professora Lígia Bernadette, que trabalham no NCAR, trabalham nos Estados Unidos, trabalham por aí fora, pelo mundo, e mesmo aqui em outras universidades. São pessoas que foram formadas aqui pela primeira geração e pela segunda geração de professores aqui do IAG, né? E as diferenças que tinham, né? No início, é claro, a questão tecnológica é muito marcante, né? Então a gente tinha por exemplo, aula de meteorologia sinótica. A gente tentava fazer previsão de tempo. Na verdade, não era uma previsão, usando dados que a gente tinha de 10, 20 anos antes. E atualmente, ou de uma época para cá, a gente acessa pela internet. Quer dizer, o grande salto tecnológico foi isso. A gente acessa pela internet imagens de satélite em tempo real, produtos numéricos de previsão de tempo. Nem existia isso, nem existia computador, né? Nessa época, em 79, 80, eram as primeiras calculadoras a gente tinha, né? Usava régua de cálculo, ábacos, para poder fazer os cálculos. Então, a gente tem aqui um livro, uma coleção de fotos de um experimento meteorológico.
Naquela época, foi feito um experimento, acho que o primeiro experimento meteorológico de grande envergadura, que foi em Bauru, o radar meteorológico, vários instrumentos operando simultaneamente, coletando imagens, coletando dados meteorológicos durante um mês, tá, para poder fazer estudo da atmosfera naquela época. Então, equipamentos, e dá para perceber que são equipamentos antigos, né? São máquinas que funcionavam não eram eletrônicas, eram máquinas usando válvulas, né? Umas coisas assim, instrumentos meteorológicos que até hoje em dia a gente utiliza. Por exemplo, o balão meteorológico. Naquela época se usava um paraquedas porque a radiosonda que ele carregava era muito pesada, então tinha que diminuir a queda, né? Hoje em dia, esses equipamentos são tudo feitos de plástico, de coisas muito leves, então não precisa mais ter paraquedas que ele cai sem fazer nenhum tipo de dano, né? Calculadoras, ábacos, e isso a gente fazia. Lançamento de balão, né? E tudo para estudar a atmosfera, que foram os primeiros experimentos meteorológicos feitos aqui no Brasil, né? Isso aqui era uma coisa que se fazia pelo mundo afora, desde a década de 70 se faziam experimentos meteorológicos, mas esses daqui, essa novidade, vamos dizer assim, foi trazida pelo professor Pedro, pelo professor Assunção, professor Oswaldo Massambani, esse pessoal que estudou fora, trazendo essa cultura de fazer experimentos que mais tarde se expandiram, foram para a Amazônia, então a gente tem grandes experimentos meteorológicos na Amazônia, o LBA, que a USP participou intensamente, não só o IAG, quanto a física também, o professor Paulo Artacho, grupos da física, grupos do IAG, grupos do INPE, principalmente, também do CTA, estudos experimentos meteorológicos que foram coletas de dados da atmosfera e da superfície, do ambiente do Brasil, tá? Para poder fazer os seus estudos, né? E algumas fotos mais históricas aqui, por exemplo, o primeiro prédio do Departamento de Meteorologia das Ciências Atmosféricas, que é o que a gente chamava de barracão, que ficava, não é esse, é esse. Era um barracão que ficava atrás atualmente da economia, né? Quer dizer, não existe mais, derrubaram, mas foi o primeiro lugar que a gente teve no nosso departamento antes de vir para esse prédio. E a gente tinha aula lá na prédio da Reitoria Velha também, né? Eu, particularmente, como vim da física, então eu não estava acostumado com os vocabulários, então eu fiz alguns cursos, algumas disciplinas da graduação, que a professora Maria Assunção começou a dar isso em 79, eu fazia pós-graduação e fazia cursos também na graduação para poder acompanhar e entender o que era meteorologia, porque eu vinha da física e era muito um vocabulário totalmente diferente, né, nesse caso. Então é isso.